Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Glória a Deus, aleluia. Gente, misericórdia, gente. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Muito ou pouco? Glórias a Deus. Glórias a Deus em todo o tempo. Ele é o dono de todas as coisas, amém? Se Ele está com a gente está? Muito. Porque se Deus está no controle, como nós cremos que Ele está, não há por que temer, não há por que se entristecer, não há por que viver cabisbaixo, não há por que viver preocupado, não há por que viver ansioso, não há por que viver nervoso. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maravilhoso e a glória dele veio ficar entre nós. A glória do Senhor é uma coisa tão maravilhosa, a presença dele é uma coisa tão maravilhosa. O pastor Cássio de manhã falou que na sexta-feira, quando ele entrou na igreja, ele sentiu um ambiente completamente diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. O nome disso é glória do Senhor. Não é que nos outros dias não tivesse glória, tinha. Mas para cada situação, há uma unção específica. Há um derramar específico. O ajuntamento, o nosso ajuntamento, a unção coletiva que há, quando nós estamos juntos, movimenta o mundo espiritual. Muda o cheiro do ambiente. Muda o clima do ambiente. Muda a face das pessoas. Você consegue crer nisso? Quantas vezes você já entrou num lugar e falou, estranho. Alguém aqui nunca viveu isso? Porque a maioria eu sei que já viveu. Alguém aqui nunca viveu isso? Está vendo? Todos nós sentimos o ambiente, percebemos o ambiente, sabemos quando há glória de Deus e quando não há glória de Deus, e quando há um ambiente pesado, e quando há aquilo que não é compatível com a nossa natureza. Porque nós somos seres espirituais, como nós já falamos muitas vezes. E como seres espirituais, nós absorvemos do ambiente. Por isso que quando a pastora Aline diz assim, puxe da unção, jogue unção, parece papo de maluco, né? Mas não é não, gente, é isso mesmo. Joga para lá, joga para cá e assim a gente vai. O nome disso é movimento espiritual. Você pode até não estar vendo, mas toda hora que você me olha com cara feia, você jogou algo para mim. E toda hora que você me olha, me amando, eu não estou, gente, assim, ninguém me olhou de cara feia, tá? Porque eu pude, ixi, Jesus, não. Da mesma forma que quando você olha para mim e deseja de Deus para mim, e lança de Deus para mim, eu também recebo. Da mesma forma que eu derramo amor sobre vocês, vocês também recebem. E se eu não derramar amor, vocês saberão também. Porque é assim que funciona, somos seres espirituais, amém? Eu estou muito feliz por esses dias, eu estou muito, muito feliz. Como Marcília disse ontem, me copiando, eu estou aleluiada, que sou eu que falo isso. Nós vivemos dias tão maravilhosos, de ficar realmente com a carne tremendo. Quem estava aqui na vigília pôde sentir isso. Foi um ambiente tão maravilhoso, gente. O que Deus está fazendo é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso. O que Deus está fazendo na terra, não é nesse lugar, é na terra. O que Deus está fazendo na terra, ninguém nunca experimentou. O derramar do Senhor nesses tempos é algo tão novo, tão maravilhoso, tão grandioso, e que se você não se abrir, você vai ficar dentro de uma caixinha sem ver a banda passar, literalmente. A gente precisa se abrir para esse ambiente, se abrir para essa palavra, se abrir para esse mover. O mundo todo, como foi falado aqui na sexta-feira, e ontem eu fiquei de queixo caído, porque eu vi com os meus próprios olhos. O mundo todo está nos olhando, nos observando. No mês de julho do ano passado, nós fomos numa conferência, eu, pastora Marcília, pastor Emerson, pastora Fernanda, e nessa conferência tinha o pessoal da Betel.
tinha o Bill Johnson, que era um dos preletores, a banda da Betel, o povo da Betel do louvor, e aconteceu uma coisa muito interessante. Enquanto eles estavam louvando, de repente, subiu o ministro de louvor da igreja de Brasília para louvar. O rapaz da banda da Betel, ele pulou no nosso meio e ele começou assim, caraca, tô dentro. Tipo assim, a pessoa, a gente aqui assim, cantando as músicas da Betel, todo feliz, né? E a pessoa de lá doida para estar aqui. A gente não tem noção do que está acontecendo. Aí ontem, depois da vigília, depois que o Gil pregou, o Gil vai estar aqui, gente, o Gil deu uma palavra tremenda. Depois que o pastor Gil pregou, missionário, pastor, depois que o Gil pregou, ele falou desse evento e nós fomos assistir esse evento lá em casa ontem. Foi até o André que ligou primeiro, o pastor André, e a gente começou a assistir o evento. Gente, de manhã só dava o Brasil. Era tanta bandeira do Brasil, era tanta gente, era tanta palavra sobre o Brasil. E vou te falar, eu e a pastora Vanessa estávamos aqui conversando, quem quebrou tudo foi Dunamis. Foi Dunamis, foi o momento mais tremendo do evento, foi quando os brasileiros cantaram. Nós não podemos ficar vendo essa banda passar, porque a nuvem se movimenta. Deus, Ele está no meio de nós e Ele não está estagnado. A nuvem se movimenta. Há um derramar sobre o Brasil, há palavras sobre o Brasil, há muitas palavras sobre o Brasil. Há uma sede aqui, você chega num culto desse, como a gente estava no culto das 5, a gente falou, meu Deus, podia continuar, porque era um ambiente de glória, um ambiente maravilhoso, e é o culto da manhã, e é o culto da noite, e é o culto da terça, e é sempre maravilhoso. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu consigo me tremer, eu consigo ficar completamente extasiada com aquilo que Deus está fazendo aqui. E esse não é um privilégio nosso, volto a dizer. Você vai em Brasília, você vê, você vai a Minas, você vê, você vai em outras igrejas e você sente. Por quê? Porque é desejo do Senhor avivar essa terra. É desejo do Senhor avivar essa terra que já sofreu, que já foi roubada, que já foi machucada, que já foi sucateada, que já foi muitas vezes achincalhada. É desejo do Senhor. É desejo do Senhor se manifestar entre nós. E nós não podemos ficar assistindo, como a pastora Aline disse. Nós precisamos entrar nesse movimento. Como, pastora? Orando, jejuando, conhecendo da palavra do Senhor, pregando o evangelho, pregando a verdade, pregando as boas novas. Como, pastora? Na sua vida. Como no seu trabalho, como na sua reunião, como nos seus negócios, como na faxina, como fazendo a comida, como aonde você estiver. Nós precisamos manifestar a glória do Senhor, amém? Abra comigo em Ruth. Ruth capítulo 3. A glória do Senhor está entre nós, está no meio de nós, está em nós, amém? O reino do Senhor está em nós, a graça do Senhor está em nós, o favor do Senhor está sobre nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, a nossa alegria ela é verdadeira, é completa, não importa a circunstância, não importa a conta bancária, não importa coisa nenhuma, o que importa é que o nosso Deus vive dentro de nós e Ele nos supre em todas as coisas, amém? Glória a Deus, achou Ruth? Capítulo 3. Eu vou pedir para primeiro você ir lá para o capítulo 1. Vou bagunçar o seu coreto. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Todo mundo aí, gente? Ruth 1. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos.
Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, ou seja, os filhos, de Noemi. E Noemi ficou sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa das suas mães. O Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do teu povo. Disse-lhe, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu-lhe um beijo e se despediu. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada estava voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. Nós te damos graças por ela. Nós te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento. Flua, Pai, através da minha boca. Espírito Santo, que cada um receba aquilo que necessita nessa noite. Abra os olhos do entendimento de cada um deles. Que venha espírito de sabedoria e de revelação. Que venha clareza na palavra. Que venha entendimento. Que cada um saia daqui hoje com a porção que veio buscar, de acordo com a expectativa que gerou no seu coração, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito interessante e ele é muito bonito e muitas pessoas conhecem essa parte final que eu falei. Mas nessa época que Noemi está vivendo aqui, uma mulher sem marido, sem filhos, era uma mulher sem sorte, completamente largada. A mulher, ela era uma posse do homem, seja do marido, seja do pai, enquanto é filha nova, seja do marido depois que casa, seja dos filhos depois que ela fica viúva. E Noemi, junto com toda a sua família, ela sai de Belém e ela vai para a terra dos moabitas, numa situação onde havia muita fome, muito desespero. E essa mulher sai com a família dela e aos poucos ela se vê sozinha. Os filhos dela que já tinham se casado também faleceram e ficou ela e as 2 noras. Para acabar de ajudar, a vida dessas 2 noras estavam completamente destruídas. Porque essas 2 noras teriam que casar com um irmão do morto, que não existe mais, porque Noemi só teve 2 filhos. Não existia um terceiro para casar com elas. E também não havia tempo para que Noemi tivesse outro filho, para que pudesse casar com elas. Isso, na lei de Moisés, está lá em Deuteronômio 25:5,
vai dizer que quando a mulher fica viúva, alguém precisa remir ela, alguém precisa suscitar o nome, suscitar a herança. Por quê? Porque essa mulher ficou viúva sem filho, e sem filho a família se acaba. O nome da família acaba. Então, aqui era a morte da família da Noemi. Aqui era o fim da família da Noemi. Acabou. Não tinha mais o que se fazer. Ela não tinha como ter outros filhos. As noras delas não tinham mais como se casar dentro da lei. Não tinha ninguém que pudesse remir. Repita comigo. Remir. 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 Então, essas mulheres, elas precisavam de um remidor. Como não tinha esse remidor, o que Noemi faz? Noemi fala para elas: filhas, volte para casa, volte para a terra, volte para a casa dos seus pais e se casem, vão ser felizes, eu abençoo vocês para casar de novo. Essas noras, elas estão tão apegadas a essa mulher e a toda a situação, que elas começam a chorar desesperadas, e elas começam a dizer: não vou não. Só que uma dá o beijo e vai embora. Você está aí com a Bíblia aberta? Continua. E Ruth decide ficar. Ruth e Noemi, elas vão partir para Belém. E quando vão partindo para Belém, Noemi vai falar assim: o meu nome, elas estão chegando em Belém e começa aquele alvoroço. Eu não estou lendo, mas é o que está em seguida aí, depois você pode ler. Começa aquele alvoroço na cidade, todo mundo: é Noemi, é Noemi, é Noemi que está chegando, é Noemi que está chegando. E aí Noemi, ela vira e fala assim: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? A primeira coisa que a gente percebe é que Noemi, ela ficou com os sentidos dela completamente deturpados. Ela se esqueceu de tudo. Ela simplesmente inverteu as coisas, assim como eu e você. Quando a situação aperta, aí a gente vira e fala assim: Deus se esqueceu de mim. Deus não está no controle. No início do capítulo, o que a gente lê é que eles saíram de Belém e foram para Moabe, não de mãos cheias. Não de mãos cheias. Como que eles saíram de Belém? O que estava acontecendo na época? Oi? Mais alto. Mais alto. O Todo-Poderoso dispensou eles com mãos cheias e depois deixou eles de mãos vazias? O Todo-Poderoso falou para eles: saia de Belém e vai para Moabe. Tem isso aqui no texto? O Todo-Poderoso falou para eles: levem tudo, pegue tudo, venda, leva o dinheiro e vai lá e monte um negócio. Foi isso que aconteceu ali? É isso que está acontecendo ali? Não. Eles saíram de Belém, da casa do pão, sem nada. E Noemi simplesmente se tornou com a visão turva. Pensa no que a amargura faz com uma pessoa. Ela é capaz de dizer: troca o meu nome, porque o meu Deus não é mais Deus. Quando na verdade o seu Deus sempre foi Deus. O seu Deus nunca mudou. O que mudou é a sua visão dos fatos. O que mudou é a sua visão de Deus. E essa mulher, ela vai para Belém, ela vai para aquele lugar ali, e Ruth, que está junto com ela, Ruth está junto, Ruth fala: não posso deixar, a gente passar fome, a gente vai precisar comer, a gente precisa se movimentar. Ruth vai para a colheita. Ruth vai para a colheita, e naquele tempo existia uma lei que dizia que quando você vai debulhando o milho, o que sobra você deve deixar para aqueles que não têm o que comer. E essas mulheres, a Ruth, junto com esse povo, ela começa a catar os restos, as migalhas, elas começam a pegar aquilo que está sobrando. Ruth volta para casa com o cesto cheio, com comida, e Noemi pergunta para ela: onde você foi? Fui na terra de Boaz. Boaz? Boaz? Boaz é um parente nosso. Boaz é um parente
Da parte do meu marido, está lá no capítulo 2, Noemi tinha um parente da parte do marido, era um homem rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, se chamava Boaz. Noemi então começa a ver, a visão dela começa a clarear. Ela começa a pensar, pera lá, até que não está tão ruim assim não. Noemi vai e fala para Ruth, minha filha, esse homem é parente nosso. O que significa ser parente delas? Elas não tinham mais, a Noemi não tinha marido, não tinha filhos. Então não tinha ninguém que pudesse remir. Mas o parente mais próximo poderia. O parente mais próximo poderia remir essas mulheres. O que significa remir, pastora? Significa casar e dar continuidade, a dar vida à família. Significa que Noemi não estava mais condenada à morte. Significa que Noemi agora, ela vê uma luz no fim do túnel. Noemi agora, ela vê uma possibilidade de Ruth ser remida. E se Ruth fosse remida, já estava muito bom, porque Ruth era serva fiel. Porque Ruth tinha decidido ficar com ela. Ruth tinha decidido ficar com os deuses dela, com o Deus Todo-Poderoso. Ruth decidiu virar as costas para toda a idolatria moabita e se virar para o Deus único, verdadeiro e todo-poderoso, Deus de Noemi. Noemi vendo essa situação, e aí eu estou narrando a história que está aqui para não ficar cansativo vocês lendo, tá? Depois vocês leem. Noemi vendo isso, Noemi fala para Ruth, minha filha, olha só, ele é nosso parente, ele é remidor, então você vai fazer o seguinte, você vai tomar banho, você vai se arrumar, e você vai para lá. E aí essa parte eu vou ler, senão vocês vão falar que eu vou escandalizar o nome do Senhor. Não sou eu, é Ruth. É Noemi, aliás. Vamos lá, no capítulo 3, certo dia Noemi, sua sogra lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, servo das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça a eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar perto dos montes de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe minha filha. Seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. A fama dela já tinha corrido. Boaz já sabia quem era ela. Boaz já sabia que essa mulher tinha decidido ficar com a sogra. E Boaz já sabia que ele era o remidor dela. Então Boaz em seguida vai falar para ela assim, minha filha, olha só, eu sou realmente seu remidor. Tem um outro que é mais próximo do que eu. Se ele não te remir, eu prometo que ainda hoje eu o faço. Minha filha, minha noiva, minha separada, Ruth, ela representa a igreja. Lave-se, perfume-se, coloque a sua melhor roupa. O avivamento está chegando, igreja. Lave-se, perfume-se, coloque a sua melhor roupa e preste atenção e deite-se aos pés do noivo e diz para ele, você, meu parente mais próximo, vem me remir.
O teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está te aguardando e Ele falará para você: boa escolha você fez, minha filha. Boa escolha você fez, minha noiva. Que coisa boa você fez. Não se preocupe, fique aqui. Não se preocupe. Tudo aquilo que você pedir ao Pai, em meu nome, eu vos concederei. Não se preocupe, fique aqui perto de mim, porque eu vou lhe dar toda a provisão que você precisa. Não se preocupe, fica perto de mim, porque eu vou lhe dar um nome. Não se preocupe, fique perto de mim, que eu vou suscitar sua descendência. Remissão. Somente um parente muito próximo, somente um parente de sangue, somente um parente de sangue, somente o sangue de um parente muito próximo poderia remir aquela mulher. Somente o sangue poderia nos remir, somente o sangue poderia nos achegar a Ele, somente o sangue poderia nos tornar parte dEle. Você consegue compreender? Mas assim como Ruth se deitou no pé de Jesus, aos pés de Boaz, da mesma forma, eu e você precisamos escolher nos deitar. É uma escolha. Você precisa demonstrar o seu interesse. Você precisa chegar aqui e desejar estar na presença dEle. Você precisa chegar aqui e deixar para fora todas as coisas naturais. Pegar a sua mente e elevar a Deus. Sair desse raso, sair dessa atmosfera, sair desse lugar, sair desse ambiente. Feche os teus olhos, eleve a tua mente, eleve os teus pensamentos a Ele. Saia do natural, saia do raso. Nós não vamos encontrar Jesus pulando de balada em balada. Como ele bem disse, ela poderia ter escolhido alguém mais novo, pobre ou rico, tanto faz. Ela poderia ter ido para a balada. Ela poderia ter ido cuidar das coisas dela. Ela poderia ter ficado em casa dormindo. Ela poderia ter feito qualquer outra coisa. Nem de pecado eu estou falando. Ela poderia simplesmente viver a vida e não, estou nova. Mais tarde, Senhor, quem sabe? Não, estou nova. Deixe assim. Mas essa mulher, ela se deita, Boaz compra, Boaz, ele, quando ele vê que o resgatador não quer a mulher, ele recebe Ruth, ele recebe as terras de Elimeleque, porque junto com Ruth ele tinha que também remir as terras, e ele pega as terras dessa mulher, e ele pega essa mulher, e ele faz um filho com essa mulher. Quem sabe quem é o filho dessa mulher? O filho dessa mulher nós vamos ler, e eu quero que você abra comigo, lá em Ruth 4, lá no versículo 13, Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua mulher. Boaz casou com Ruth, e ela tornou-se sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Obed. Repita comigo: Obed. Leia lá comigo. Este foi o pai de quem? De Jessé. E Jessé foi pai de quem?
E esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Agora vai comigo lá em Mateus, que essa genealogia não acabou. Vai lá em Mateus comigo. Vamos lá, rapidinho. Que hoje não tem no telão para a gente, rapidinho, vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Ruth, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Ruth gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Joroão, Joroão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo de exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, Maria, mãe de Jesus, da qual nasceu Jesus, é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Presta atenção, uma mulher fiel, uma mulher que decidiu dar vida pela sogra, uma mulher que decidiu dizer sim, ouvir a voz do Espírito, ser guiada por Deus. Ela entrou na genealogia de Jesus. A partir dela, conta-se a genealogia, porque conta-se 14 até Davi, e Davi é a raiz dela. Conta-se de Davi até exílio, e do exílio até Jesus. Uma mulher que decidiu obedecer, uma mulher que decidiu cumprir aquilo que o Senhor tem para ela, uma mulher que decidiu viver guiada, uma noiva que decidiu dizer sim, uma noiva que decidiu mudar as nações, um Brasil que decidiu mudar o mundo, um Brasil que decidiu mandar missionários, um missionário que disse sim, um missionário que disse sim, e muda tudo. A questão é saber, você é Ruth ou é órfã? Você vai voltar para os outros deuses ou você vai ficar com o único que é verdadeiro? Você vai ficar com Deus Todo-Poderoso, que te remiu, que te chama pelo nome, que te chama a uma descendência, que te dá vida e vida em abundância? Ou você vai guardar dentro da caixinha aquilo que Deus tem para você, porque salvo você vai ser, tá? Eu não estou falando de salvação, nós já passamos dessa fase, né? Nós já passamos dessa fase. A gente não está falando de salvação, eu estou falando de propósito. Eu estou falando de cumprir chamado. Essa mulher, ela tinha um chamado. Essa mulher, ela ouviu uma voz e ela foi atrás da voz. Ei, eu e você temos um chamado. Você vai se distrair com as migalhas no meio do caminho? Você vai se distrair com outros deuses? Vai preferir arrumar um outro namorado, a casar de novo com um moabita? Ou você está disposto a ir à casa do pão? Ou você está disposto a ir à casa do pão e viver tudo aquilo que Deus tem para você, a provisão na casa do pão?
Mas se nós simplesmente nos fecharmos dentro dessa caixinha, as coisas vão acontecer lá fora. Nós seremos uma igreja linda, fofinha, brilhante, limpinha, morninha, mortinha. Todo mundo salvo, mas todo mundo sem cumprir aquilo que Deus mandou. Porque a salvação, como foi dito aqui na sexta-feira, é só a porta. É só o início. O Senhor não te salvou para você ficar salvinho aí, bonitinho, não. Você não foi salvo para ficar aí arrumadinho, engomadinho, não. Pastora, que papo chato. Papo chato é viver aquilo que o Senhor não te chamou para viver. Papo chato é passar nessa terra sem fazer nada daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Papo chato é chegar na eternidade e descobrir que você gastou todos os dias da sua vida à toa. Papo chato é continuar no joguinho, porque o joguinho pode não ser só o do celular, pode ser o do seu trabalho. Pode ser só aquele joguinho de paga conta, gera conta, paga conta, gera conta, e está sempre insatisfeito. O tamanho do buraco que há dentro dessa nação, o tamanho de pessoas, a quantidade de pessoas em depressão, a quantidade de pessoas com o coração sangrando, a quantidade de pessoas com desejo de morte, o seu desejo de morte, nada mais é do que a ausência de propósito. O desejo de morte nada mais é do que você está fora do seu lugar. A sua cadeira está errada. Você saiu da vermelha, até tiraram daqui por causa do... Deu tanto problema a cadeira vermelha que arrancaram daqui, a cadeira da discórdia. Então, arrancaram a cadeira vermelha. O teu problema é que você não está no lugar certo. O teu problema é que você não está vivendo aquilo que o Senhor tem para você. Mas pastor, eu quero, eu só não consigo. Meu filho, você não consegue mesmo. Quem consegue é Cristo. Você não consegue mesmo. Quem consegue é Cristo. Para tudo. Escuta a voz do Espírito. Ei, o que Deus está falando com você? Não, pastora, Deus está em silêncio comigo. É o período interstístico. Mentira! O Espírito Santo está dentro de você. Ele fala o tempo todo. Ele está falando agora. É sua escolha ouvir ou fingir que não está acontecendo nada e continuar mexendo os seus dedinhos. É a sua escolha ouvir ou ficar olhando para mim com cara de maluca. Essa mulher é maluca, está falando um monte de coisa doida. Não estou falando coisa doida, estou falando para você que você está infeliz porque você está no lugar errado, porque você ainda não entendeu que há um remidor, que se você deitar nos pés dele, que se você parar e ouvir a voz dele, ele vai te dar vida, ele vai te gerar filhos, o teu nome será escrito no livro da vida, mas também na genealogia, será como Ruth, a única, são 4 mulheres, na genealogia de Cristo. Ruth, uma moabita, foi parar lá. Assim como Raabe, que também é outra estrangeira. Ei, Jesus está falando para você, meu estrangeiro, minha estrangeira. Eu quero você na minha genealogia. Eu quero você escrito na minha genealogia. A genealogia de Jesus não acabou. Agora, todo aquele que chega perto de Jesus pode escolher viver tudo aquilo que ele tem para ele. Como Marcos, como João, como Lucas, cada um no seu propósito. Cumprir tudo aquilo que Deus tem. Coisa linda, João. Cumpriu tudo que Deus tinha para ele. Coisa linda, João. Uma fé inabalável. Uma ausência de medo. Um homem que fica na cruz até o final com Jesus. Uma ausência de medo, um desprendimento de vida, um homem que vai até o segundo céu, o terceiro céu, e que tem visão aberta, que escreve para a gente o Apocalipse, um homem que cumpriu o propósito dele. Ele podia simplesmente ter feito como alguns, ficado em casa, ou ter feito como Judas, trocado por muito pouco. Está trocando pelo quê, meu irmão? Está trocando pelo quê? Existe um propósito do Senhor para as nossas vidas, e nós não seremos felizes longe dele. Não há felicidade longe do propósito. Ei, Ruth, escolha viver como Ruth.
É desejo do Senhor. O Senhor tem para nós uma nova casa. O Senhor tem para nós uma nova terra. O Senhor tem para nós nações. Ei, pede-me, te darei as nações por herança. Profetizando as nações, como a pastora Aline disse. A Stephanie estava aqui louvando, e a Stephanie, quando estava louvando sobre o vale de ossos secos, não vou cantar. Faz um exército se levantar, prometer, tá, Stephanie, está tudo certo. Então, aí eu dentro de mim, mas é isso, a gente precisa profetizar. Aí a Stephanie foi e falou, você precisa profetizar. Eu falei, pastora Aline, eu acabei de pensar isso, e é isso, você está numa igreja profetizando as nações, o Senhor está liberando palavra de conhecimento, sabedoria, tantos dons no nosso meio. Não é só para a gente ficar aqui dentro cheirosinho, é para a gente mergulhar sim, muito, mas é para a gente sair por essas portas, matando todo mundo afogado, junto com a gente. É para a gente beber muito, é para a gente mergulhar com força, mas é para a gente sair ali fora e levar todo mundo com a gente. Como, pastora? Com a sua vida, cumprindo o teu propósito. Qual é o teu propósito? Você já sabe? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? O que o Senhor tem para você? Existe uma unção liberada, existe um tempo liberado para as nossas vidas. Você não está feliz ainda? Começa a se movimentar. Não vai ser da noite para o dia. Comece a se movimentar, faça alguma coisa. Comece por agora. Dentro de você, comece a borbulhar aí. Dentro de você, faça como lá em Coríntios diz. Fale em línguas consigo mesmo. Estou aqui falando, estou aqui pregando, estou aqui falando para você de propósito. Comece a orar em línguas. Dentro de você, baixinho aí, para não atrapalhar a congregação, porque Deus é Deus de ordem. Mas dentro de você vai orando e perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, eu não quero mais viver essa vida de vazio, essa vida de tristeza. Senhor, mostra para mim o que é que eu tenho que fazer para sair desse lugar. O Senhor busca nos remir. É desejo do Senhor para uma vida abundante, para uma vida onde o reino dele se manifeste dentro de nós. Lembra do que a gente falou semana passada? O reino de Deus é paz, justiça e alegria, e o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus já chegou. E por onde o reino de Deus passa, a cura, a libertação, a vida em abundante. Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Onde o Senhor passa, onde o reino de Deus está, flui rios de águas vivas, flui de dentro de você, mas se você continuar tampando, você vai morrer afogado sem cumprir o teu propósito e salvo. Porque eu não estou falando de perder salvação. Eu estou falando de viver a vida abundante do Senhor nessa terra. Eu estou falando de viver o melhor do Senhor para você. Eu estou falando de cumprir os planos que o Senhor tem para você nessa terra. Eu estou falando de viver dentro de uma terra comprada pelo Senhor. Porque existe uma terra que não é mais a estrangeira. Existe uma terra que não é mais a moabita. Existe uma terra que é a terra que o Senhor tem para você. Que é a terra de pão, provisão. Que é a terra onde Jesus habita. Onde a prosperidade habita. Onde a cura habita, onde os teus propósitos, eles fluem. Recentemente eu conversando com a Marcília, eu não lembro o que foi que a pastora Marcília estava fazendo, que ela falou, nossa, mas eu fiquei tão bem, nossa, era tão bom, foi tão fácil. Eu falei, você nasceu para fazer isso. O lugar onde você nasceu para estar, você flui nele. O que você gosta de fazer? Responde para você. O que você faz bem pra caramba? Que você fala, caraca, eu arrebento. O que você faz bem pra caramba? Todo mundo tem alguma coisa, não vem que não tem. Isso que você faz bem pra caramba é o que você nasceu para fazer. Você não achou o que você faz bem pra caramba?
Isso que você faz bem pra caramba é o que você nasceu para fazer. Ei, o Senhor está te chamando. Existe uma parte nesse quebra-cabeça que depende de você, você é a peça. Existe uma parte nesse quebra-cabeça que, se você não fizer a sua parte, vai ficar faltando um pedacinho. Será rapidinho suprido por outro, tá? Porque as coisas do Senhor, elas se movem, né? Se eu decidir que eu nunca mais vou subir nesse altar, não quero, não vou subir nunca mais aqui, coisa chata. Não. Sabe o que vai acontecer? Deus levanta outro. E eu vou ficar frustrada ali embaixo. Porque só quem gosta disso aqui para saber o quanto dá vida. Não é? Depois que você bebe dessa água, é um desespero, porque é uma delícia. Não é? Ei, você é o pedacinho que está faltando nesse quebra-cabeça. Ei, o Senhor quer te usar nesse lugar. Ei, o Senhor quer levar o avivamento lá para fora através de você. Ei, os seus amigos da faculdade não vão vir para cá automaticamente. É você que vai para lá amanhã. Ei, é você que vai participar daquela reunião amanhã. Ei, é você que leva o avivamento. Ei, é você que bebe da fonte e jorra neles. É você. O Senhor te deu um ventre fértil. Quantos filhos tem dentro desse ventre? Gente, isso é uma coisa tão séria, tão engraçada, que eu vendo esse movimento todo de conferência, a gente adora esse negócio de conferência, de vigília, não sei o quê, e eu falei isso hoje com a pastora Aline, enquanto a pastora Vanessa estava no altar. Houve um tempo que a gente orava muito junto, antes de existir igreja, nós nos reuníamos toda quinta-feira para orar, lá em casa, para fazer um barulhinho santo, para a glória do Senhor. Os vizinhos até hoje agradecem, porque a IPAM foi aberta. Então, e a gente orando, o vizinho de baixo, né, Aline? A gente orando lá em casa, e a gente intercedendo pelas coisas do Senhor, pela conferência, por não sei o quê. De repente a pastora Vanessa daquele jeito. Senhor, o avivamento. Meu Deus, essa garota está com a cabeça onde? Que avivamento é a conferência. Não era? A irmã, já vendo o avivamento, que eu não conseguia sonhar com ele. E a irmã já estava vendo avivamento e intercessão. E não tenha dúvidas de que o Senhor honra aquela oração. E isso que a gente está vivendo hoje são filhos daquelas orações. Quantos filhos você tem? Quantos filhos? Porque o Senhor abre os nossos ventres. Aí, essa semana, um irmão falou comigo, pastora, ele muito triste, pastora, que bom, pastora, que pelo menos a pessoa não morreu, né, pastora? Mas eu estava pregando para ele, pastora, era como um filho para mim. E eu falei para ele, meu filho, ele continua sendo seu filho. Uns plantam, outros regam, e o Senhor dá o crescimento. Amém? Então, quantos filhos você tem? Quantos filhos você gerou? Quantos filhos você gerou em oração? Você viu o fruto? Não, você não viu o fruto, tanto faz. Quantos frutos nós não vimos? Intercessão sabe disso? Quantos frutos nós não vimos? Quantas coisas a gente nem sabe que aconteceu? Mas aconteceu porque Deus é fiel. Ei, o Senhor não deixa o nosso ventre seco. Há filhos espirituais aguardando. Há nações aguardando por você. Há nações aguardando, esperando do Brasil. Porque eles estão lá de fora, acreditando em algo que a gente não conseguiu nem ver ainda. E eles estão vendo a gente aqui pegando fogo, sabe por quê? Porque eles estão acreditando numa palavra que tem sobre nós. A palavra que tem sobre nós é que daqui sairia missionários para todo mundo. A palavra que tem sobre nós é que a Europa vai ser incendiada através de nós. E Deus é um negócio tão tremendo, eu estava falando sobre isso ontem, é tão tremendo. Vocês já observaram quantos brasileiros foram para Portugal? Quem aqui conhece um brasileiro que foi para a Europa recentemente? Levanta a mão bem alto. Gente, praticamente todo mundo conhece alguém, vocês percebem? O Senhor está vivendo a Europa através de nós. Quantos estão disponíveis? Quantos estão disponíveis?
Ei, Ruth, você está disponível? Te chamo de quê? De Ruth ou de órfã? Está disponível? Está disponível? Está disponível? O teu ventre está disponível? Você deseja ser pai de Davi? Você deseja ser mãe de Davi? Você deseja entrar nessa genealogia? Quantas mais pessoas você vai levar para essa genealogia? Quantas mais pessoas você vai levar junto com você? Quantos mais você vai incendiar? Não para viver uma vida religiosa, mas para viver uma vida abundante, sabendo quem eles são em Deus, justificados em Cristo Jesus, os donos da palavra verdadeira, que leva a palavra, que leva o pão para quem tem fome, que tem o reino de Deus dentro, que sabe que pode orar e curar os enfermos. Desse altar, nós sempre falamos que todos podem. Não chame pastor, não chame intercessão, não chame obreiros, vá você. Vai você, expulse os demônios, cure os enfermos, pregue o evangelho, ide fazer discípulo. Marcos 16 na sua vida. Gente, o que nós estamos falando é de algo tão maravilhoso, tão poderoso. Nós estamos debaixo de uma atmosfera, de um ambiente, de uma era. Gente, o que aconteceu esses dias nessa igreja e o que vai acontecer nesse carnaval, assim como o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Gente, nós estamos num tempo de pegar fogo. Não fiquem vendo a banda passar. Escolha viver o melhor de Deus para a sua vida. Escolha viver uma vida abundante. Escolha ter propósito na sua vida. Escolha ser feliz. Ei, com o Espírito Santo não tem como a gente viver mais ou menos. Não tem como ficar mais ou menos. A depressão vai fugir. O pânico vai fugir de você. O pânico vai ter pânico de você. O medo vai ter medo de você. Ei, a tristeza vai sorrir diante de você. Olhe bem o que Deus está fazendo nessa nação. Deus está te levantando. Deus está te curando. Todos de olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor abra os olhos deles. Que todo espírito de depressão caia por terra nessa hora. Que todo espírito de pânico caia por terra nessa hora. Que todo espírito suicida caia por terra nessa hora. Que toda tristeza sem causa fuja nessa hora. Senhor, vem com o teu sangue nesse lugar. Vem com a tua glória nesse lugar. Toma o teu povo nesse lugar, Senhor. Deus, arranca toda ausência, toda falta, toda orfandade. Deus, mostra para eles o ventre deles. Mostra para eles, Pai, o ventre deles. Mostra para eles, Pai, quão frutífero eles são. Senhor, mostra para eles o que o Senhor tem para eles. Fique 5 minutos com a cabecinha baixa, os olhos fechados. Preste atenção, você está num ambiente profético. Vamos falar mais uma vez. O Senhor vai te dar visão daquilo que Ele tem para você. Creia, feche os olhos. Ligue-se no céu. Espírito Santo, revela a tua vontade. Espírito Santo, revela a tua vontade. Espírito Santo, fala com eles. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, mostra o teu propósito. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos
E dos 4 seres viventes, eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam o Senhor, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus para todos sempre. Aleluia, seja o nosso Deus para todos sempre. Senhor, tu tens uma terra nova para nós. Pai, o Senhor tem uma terra nova para nós. Pai, o Senhor tem uma terra nova para esse povo. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração. Mostra o que o Senhor tem para cada um de nós, papai. Oh, meu remidor, amado da minha alma. Papai, o que o Senhor tem para cada um de nós. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor te chama nessa hora, meu irmão. O Senhor te chama nessa hora, minha irmã. Você viu? Quantos aqui tiveram uma visão daquilo que entendem que é o que o Senhor quer para você? Agora, nesse momento. Continue de mão levantada. Se viu no seu propósito? Glórias a Deus. Quem não se viu, glórias a Deus, irmão. Quem não se viu, continue. O Senhor tem desejo em revelar para você. Ei, Ele é o Pai das luzes. Ele não é o Pai das trevas. Nele não há desejo de te esconder coisa alguma. Ele tem prazer em te revelar. Ele tem prazer em te dizer o que Ele tem para você. Ele tem prazer em te mostrar naquilo que você flui melhor, aquilo que te deixa mais feliz, aquilo que você faz com tanta segurança, com tanta facilidade. Ei, é desejo do Senhor te ver feliz. Ei, é desejo do Senhor te ver numa vida abundante. Ei, é desejo do Senhor a vida abundante para você. O desejo do Senhor é que você tenha uma vida de alegria, de paz e de justiça. Jesus andou pela terra pregando somente o reino. Esse é o evangelho da verdade. Essas são as boas novas de Cristo para você. Que Ele te amou de tal forma que Ele deu tudo que Ele tinha para que você fosse salvo, mas que você também fosse e cumprisse o teu propósito. Ele diz para você: vai, imponham as mãos e os enfermos serão curados. Vai, prega o evangelho a toda criatura. Vai, expulse os demônios. Vai, se você beber alguma coisa que seja veneno, se você pegar numa serpente, não te fará mal nenhum. Ei, vai, seja simples como a pomba e astuto como a serpente. Ei, vai e faça discípulo de todas as nações. Ei, vai e não se esqueça da tua fé. Ei, meu filho Timóteo, não desprezes a unção, não desprezes os dons que foram despertados em vocês através de imposição de mãos. Ei, quantas orações foram feitas por você? É desejo do Senhor. É desejo do Senhor te ver numa vida abundante.